No vídeo de hoje eu quero mostrar a vocês um efeito bem simples para gerar uma trilha de partículas de forma prática aqui no Blender. Eu vou usar a versão 3.3 e para começar nós vamos adicionar um objeto cúbico. Nós vamos transformar esse cubo num vértice apenas. Então vamos entrar aqui no modo Edit, cursor na área, atalho M, Edge Center. Todo o cubo virou um vértice apenas aqui no centro. Se voltarmos para o Object Mode, usando aqui a tecla G, ó, eu estou movimentando essa partícula. Vamos criar uma dinâmica nela usando aqui a Timeline. Então ativamos o Alt Key, encostamos o cursor bem próximo à partícula e acionamos a tecla Space. Usamos o G e aqui a gente pode fazer um movimento criando uma dinâmica nessa partícula aqui na área principal. Quando chegar no frame 230 eu clico o botão esquerdo e eu paro a animação. Agora vocês vão ver o vértice sendo animado. Agora, para criar o efeito do objeto aqui na condição de partícula, nós vamos vir na barra de propriedades da direita, clicar em Particles, adicionar o sistema e vamos usá-lo no modo emissor. Na emissão, em número, nós vamos deixar o total aqui de 3000. Vamos usar aqui o movimento num frame negativo, menos 40. No frame final, 250. Em Lifetime, nós vamos usar aqui um tempo de vida de partículas com total de 20. Fechamos essa guia. Mais embaixo, nós vamos selecionar o Field Weights. Vamos aqui em Gravity, diminuir esse fator de gravidade para 0. Fechamos as propriedades e vamos voltar cá em cima na guia chamada Velocity. Vamos deixar o Normal com o fator 0. O objeto agora gerando uma trilha de forma simples e prática. Essa trilha está com uma aspereza na sua dinâmica. Para nós corrigirmos, nesse painel aqui de baixo nós vamos alternar para o modo chamado Graph Editor. Está aqui a dinâmica que nós criamos e para a gente tornar essa dinâmica mais suave, vamos usar o atalho Alt-O 3 vezes. Alt-O, Alt-O e Alt-O. Pronto. Voltando à timeline. Agora, se fizermos a animação, vocês vão perceber que ela cria dinâmica de forma bem suave nas suas curvas. Voltamos para o frame 1. Aqui nós vamos olhar esse objeto pela vista direita ortográfica. Então vamos clicar em View, Viewpoint e vamos selecionar Right. Para fazer o efeito que precisamos, vamos adicionar na nossa área principal uma Mesh Círculo. Ela está deitada. Vamos rotacioná-la por esse eixo que é a linha verde, que é o eixo Y, digitando separadamente RY90, Enter. Entramos com esse objeto no modo Edit Mode. Vamos utilizar a ferramenta de extrusão, usando o atalho E. Se vocês movimentarem, está aqui a extrusão desses vértices. Eu vou usar o botão direito para fazer com que eles voltem para a posição inicial dos vértices originais. Uso agora o atalho M e uso a função Edge Center. Eu uno aqueles vértices da extrusão bem aqui no centro do objeto. E com ele selecionado, nós vamos voltar para o Object Mode. Vamos selecionar esse objeto e vamos aqui nos modificadores adicionar o modificador Subdivision Surface. Vamos deixar aqui os níveis em 2 e vamos aplicar o modificador. Esse objeto será a referência para as nossas partículas que serão emitidas por aquele vértice. Então, nós vamos, por enquanto, ocultar o olhinho dele aqui na interface, Outline, e selecionando o vértice, vamos voltar nas propriedades de partícula, vamos fechar o Velocity, vamos abrir a guia Render. Ele está usando o Halo, vamos mudar para o modo Object. Vamos mais embaixo, vocês vão encontrar a opção Object. E existe aqui o Instance Object. Quem é o objeto que nós vamos usar para fazer a referência da partícula? Vai ser aquele objeto círculo que nós adicionamos. Então selecionamos aqui e no momento que nós adicionamos o círculo, pessoal, é importante que vocês marquem essa opção aqui, chamada Object Rotation. Em escala, eu vou usar o fator com 0.2. Está aqui o círculo. Se eu usar agora a animação, vocês vão perceber que eu tenho o objeto sendo emitido pela partícula no formato de um círculo.
Está aí a trilha. Vamos dar o nome para esse objeto de partícula. Voltamos ao passo zero e com a partícula selecionada, nós agora vamos agregar nela uma textura. E essa textura vai ser mais embaixo. Então vamos fechar aqui o render. Vamos trazer essa janelinha mais para cima para termos espaço. E aqui em Texture nós vamos abrir. Vamos selecionar um slot e clicar em New. Ele já cria uma textura aqui, tá? Porém, nós vamos configurar essa textura clicando nessa engrenagem. Se a sua versão não tiver isso, você seleciona a textura aqui, ó, na opção Texture Property. A gente entra em Type, vamos definir que nós vamos usar aqui a partícula no formato Blend. Vamos vir aqui no Mapping, em coordenadas, alterar de Generate para o modo Strand Particle. Vamos fechar a guia, abrir a guia Influência e em General Time nós vamos desabilitar essa opção e vamos habilitar a opção chamada Size na influência. Fechamos e vocês vão ver, ó, uma dinâmica da partícula começando fina e terminando de forma grossa. Mas eu vou inverter isso aqui mesmo no material de textura. Eu vou abrir Colors, vou rolar até encontrar essa opção chamada Color Ramp. Vamos ativá-la e vamos usar aqui a abertura. Vai aparecer o seletor que vai permitir a gente fazer o modo Blend. Se eu aproximo essa seta, eu dou uma tonalidade mais escura ou mais clara. Vou usar aqui desse modo. Porém, eu vou clicar nessa setinha aqui chamada Tools e aqui ele vai me permitir que eu use o Flip Color Ramp. Eu inverto a posição das setinhas de cores. E agora vocês vão ver que eu tenho a forma do efeito da partícula sendo feito do jeito que vocês estão vendo aqui. Nós podemos atribuir para aquele círculo que nós transformamos naquela forma, selecionando ele aqui na outline, mesmo ele estando oculto, um material. Então, clicamos em New, ele vai gerar aqui o material no estilo Principled BSDF, nós vamos alterar para o modo Emission, vamos dar uma força aqui de 20, tá pessoal? E vamos entrar usando aqui o render no formato Cycles. Vamos atribuir para esse plano de fundo, clicando em World Property, uma tonalidade escura no fundo, para a gente ver melhor a partícula. Vamos criar uma simples movimentação do objeto. Vamos parar num ponto aqui. Vamos alternar o painel de baixo para o modo Shader Editor. Vocês vão ver que eu tenho o Node Emission funcionando aqui com o objeto. Para poder fazer a influência que vai criar a mistura de cores, nós vamos adicionar um converter do tipo Color Ramp. Vamos inverter essas setas, clicando aqui no Flip Color Ramp. O tom claro vem para cá, o tom escuro vem para cá. Vamos trazer esse tom escuro um pouco mais para esse ponto aqui. Que tá bom. Vamos ligar com o Color do Emission. Afastando um pouquinho, eu vou trazer esses nodes mais para a direita. Aqui antes do Color Ramp eu vou adicionar um NOR Converter também do tipo Match, matemática. A opção Add aqui nós vamos clicar e vamos mudar para Divide. Conectamos no Factor e vamos precisar de um elemento que vai fazer influência aqui. Vai ser um elemento de entrada, que é o Input, do tipo Particle Info. Vamos ligar a saída Age dele no primeiro valor do Divide e o Lifetime no segundo valor do Divide. Agora, se eu alterar esse parâmetro, vocês vão ter um efeito maior ou menor junto à trilha que será gerada aí no efeito. Eu posso agora, na setinha branca, selecionar uma tonalidade, por exemplo, amarela, afasto ela mais, e para a setinha escura eu posso utilizar uma tonalidade com tom vermelho. Como eu tenho um fator Strength aqui muito alto, eu vou diminuir essa força do Strength. Veja que o ponto escuro aqui está bem no fundo. E o ponto mais claro está aqui na nossa posição inicial. Agora, se eu der uma animação simples desse objeto, usando aqui o material prévio para ficar mais rápida, usando a barra de espaço, vocês têm aí o nosso caminho sendo feito de forma legal. Vou voltar a animação aqui para a timeline, volto para o frame 1 e nós vamos usar agora uma esfera aqui, Shift A,
vou usar nela o Shade Smooth para suavizar a malha dela. E vou aplicar nessa esfera, voltando para o modo renderizado, o material. Vou usar ele com a tonalidade vermelha. Eu vou usar aqui o Emission também. E usando um tom vermelho, vamos então voltar aqui para facilitar e ficar mais rápido. Eu vou selecionar primeiro aqui na Outline o objeto partícula e com o Shift pressionado eu vou selecionar o objeto esfera que eu adicionei. E vou usar o Ctrl P e vou clicar Object. O que vai acontecer é que quando nós dermos o Play, teremos um efeito aqui, como se fosse a partícula se movendo. Podemos selecionar o objeto, usar a escala para dimensionar ele menos e voltando a animação, está aí um efeito de trilha de partículas. Se voltarmos para o modo renderizado, teremos algo parecido com isso. Caso desejem renderizar agora o projeto, vocês podem vir aqui em cima, selecionar o Render Properties e em Render Engine vocês vão selecionar a opção de Cycles. Aqui embaixo no Sampling, na opção Render, usem o Max Samples aqui com um fator máximo de 32 ou até menos, porque se vocês aumentarem muito isso, o processamento para quem tem uma máquina básica fica muito lenta. Com esse procedimento realizado, vocês vão na guia chamada Output. Aqui vocês determinam a resolução do vídeo que vocês querem. Vou deixar aqui em 1280 por 720, porém eu vou fazer uma tela pequena de 80% para o render ser mais rápido. Eu vou utilizar o recurso dando um nome para o meu teste de render. Vou usar aqui o formato em AV e JPEG e aqui eu ativo o RGB e deixo o Quality em 100%. Antes de salvar a renderização, é necessário que a gente salve também o projeto. Então vocês vêm aqui em File, Save As, dão um nome para o projeto, já dei o nome aqui de partículas, salvem esse projeto e depois que vocês salvarem o projeto, sim, vocês vêm aqui em cima, na guia de render, clicam em Render Animation, ou então usam o atalho Ctrl F12. Ele começa a gravar o quadro a quadro e vai do frame 1 até o frame 250, que foi o limite que nós estabelecemos aqui na timeline. Quando chegar à conclusão aqui do processo, eu vou mostrar a vocês como é que ficou aí no final. E até o próximo tutorial, se Deus quiser.